Mas hoje completa exatamente 100 anos da revolta da Chibata. E vejo que esses comportamentos, eles são oriundos do processo de colonização que nós tivemos e principalmente da escravidão que nós tivemos, que até hoje é uma visão de exploração, de exclusão das camadas populares, principalmente os negros, que compõem a maior parte das camadas populares. E hoje, exatamente em 1910, um negro, filho de escravos, o João Cândido Felisberto, ele, como almirante da Marinha, ele vai liderar a conhecida e chamada Revolta da Chibata. Exatamente porque nós já estávamos vivendo numa república proclamada em 1889, e em 1910 os marinheiros, quer dizer, os marujos, na sua grande maioria, eram negros, porque com a abolição da escravidão e com a lei da terra de 1850, os escravos tiveram abolição, mas não tiveram nenhuma perspectiva de futuro. Não tinha terra mais para ocupar e iam para os centros urbanos atrás de ocupação, de emprego para sua sobrevivência. Portanto, a Marinha absorveu muitos negros e esses marujos sofriam muito com o problema da alimentação e sofriam acima de tudo, porque apesar da República ter terminado com a Chibata, né, logo depois, um ano depois, tem um decreto com o retorno da Chibata. Então, qualquer indisciplina dos marinheiros, eles tinham que apanhar no mínimo com 25 chicotadas, no mínimo. E aí, nesse sentido, o João Cândido vai para a Inglaterra, ele entra na Marinha em 1915. O João Cândido, ele nasce no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Encruzilhada, e na verdade ele consegue botar o presidente da República, recém-empossado, Marechal Hermes Fontes, no Encruzilhada, né? Quando ele, sobre a influência, ele viajava muito, principalmente para o estrangeiro, para ver os navios de guerra, e lá ele recebeu influência dos ingleses com relação à forma como já tratava os marinheiros, né? Já superado em termos dessa disciplina tão rígida. E lá mesmo na Inglaterra ele começa a articular o comitê dos revoltosos para a revolta da Chibata. E em 1910, exatamente dia 22 de novembro, um marinheiro, ele apanhou tanto que na verdade ele desmaiou e os oficiais continuaram dando chibatada, foram 250, né? E aí vem exatamente, ele comanda assim a revolta e os demais, principalmente no encoraçado Minas Gerais, mas tinha também o de São Paulo e 2 menores. Então você tinha vários navios de guerra naquele momento no porto do Rio de Janeiro, e logo que o oficial, comandante, adentra no navio Minas Gerais, eles dão uma coronhada, dão um tiro, ele morre, e mais 4 ou 5 almirantes também. Logo eles conseguem a adesão de todos que estavam nos demais navios e mandam, né, uma carta ao presidente da República dizendo que se não atendesse às reivindicações, que seriam essas duas, acabar com a chibata e melhorar a alimentação, mas também agora já tinha uma terceira, que era amnistiar os revoltosos, né? E o Hermes da Fonseca resolve atender o pedido e essa revolta vai de 22 a 26. Mas no dia 28, não só a Marinha como o governo trai todos esses marinheiros e começa a perseguição, né? Para resumir, o próprio almirante João Felisberto, quer dizer, João Cândido Felisberto, ele está na Ilha das Cobras, né, quando 600 marinheiros se revoltam e são bombardeados, salvando 100 e poucos, e ele vai ser colocado numa masmorra com mais 17 marinheiros. E quando é colocado nessa cela, que é chamada da cela 5, jogam também pó de cal. Então praticamente 18 morrem.
ele consegue sobreviver e vai viver até 1969 sem nenhum reconhecimento, nem perdão da Marinha, nem anistia da Marinha. Um jornalista descobre em 1950 ele vendendo peixe na Praça 15 do Rio de Janeiro, e vai ser no governo Lula, em 2007, que vai ser instalado no Museu da República o seu busto, voltado para o mar, e o senador Paulo Paim encaminha um projeto de lei de anistiar não só o João Cândido, mas também todos os marinheiros que foram perseguidos e que fizeram essa revolta. E em dia 24 de julho, que é a data de nascimento do João Cândido, então 24 de julho de 2008 é aprovado e sancionado pelo presidente Lula, pós-morte, a anistia. Portanto, hoje, o João Cândido, ele faz parte dos heróis nacionais. E a gente espera que, com a reconstituição da história da classe oprimida, das comunidades negras, nós possamos modificar os nossos valores, a nossa forma de interagir na sociedade. Porque os preconceitos são fortíssimos, inclusive o embranquecimento de todos nós, independente da pigmentação da nossa pele, porque a negritude não está na pigmentação, a negritude está contida na nossa forma de ser, na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de incorporarmos quem nós somos. E nós somos herdeiros dos negros, dos índios, dos europeus. Portanto, é uma população extremamente miscigenada, mas cuja cultura indígena e negra foi escamoteada por uma elite dominante, e pouco ainda nós conseguimos colocar, refletir e marcar na nossa história a contribuição, principalmente dos índios e dos negros, na formação cultural e na história do nosso povo. Portanto, fica aqui a nossa homenagem, não só ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, mas também, eu acho que o mês de novembro é um mês significativo para a resistência, para que possamos entender como é que se deu essa libertação dos escravos, que a gente sabe que teve um fator econômico muito forte, uma pressão da Inglaterra muito forte, era um dos países que ainda mantinha escravidão, era o Brasil, e o capitalismo não permitia mais essa escravidão, tinha que ser vendida a força de trabalho, e aqui esse país, a maioria da produção era feita com mão dos escravos. Portanto, é recente essa libertação, e nós sofremos as consequências de um processo de colonizador, onde uma pequena minoria determinou e impôs toda uma cultura, toda uma religiosidade, toda uma forma de ser embranquecida, que foi a nossa cultura e a nossa história. A gente espera que cada vez mais as entidades da sociedade civil, progressistas, comprometidas com as mudanças mais profundas da nossa sociedade, possa estar desvendando toda a nossa história, para que crianças e jovens não só conheçam a sua história, mas tenham o espírito reflexivo de projetar um futuro que, na verdade, leve à igualdade e à justiça social. Eu espero que o Ministério Público, que o Conselho da Criança e do Adolescente tome providências rápidas para que nós possamos ensinar os empresários que têm esse tipo de comportamento, que as crianças e os adolescentes que estão nas ruas são frutos dessa sociedade dividida, dessa sociedade racista, dessa sociedade cheia de preconceitos, de uma sociedade homofóbica, de uma sociedade